super tenso. Acho que essa é a Tá palavra, tá uma horrível. tensão, fica um ambiente muito ruim de trabalhar. Aliás, e mudou a fase, né? A gangorra da dupla Grenal. No início do ano, quem é que tava sofrendo com isso? O Inter. Sim. Aí o Inter melhora, até ali a chegada. O Inter, aliás, foi melhorar nos últimos 2, 3 meses aí com o Roger, essa sequência. Aliás, o Inter, a última derrota foi final de agosto, né? Então, 4 meses aí, vamos colocar, 3 meses por 4 meses. Mas se a gente pegar eliminação do Gauchão, eliminação da Sul-Americana, eliminação da Copa do Brasil, os jogadores do Inter, e principalmente seu presidente, sofreram muito. E, aliás, o Renato falou sobre isso na coletiva de ontem. Ele pediu para os torcedores não seguirem pessoas que têm um posicionamento mais crítico e disse que, para os torcedores do Internacional também. E é verdade, porque até 6 meses atrás quem sofria com isso eram os representantes do Inter. E agora o representante do Grêmio por causa, né, da baixa. Mas eu só acho que só tem uma coisa de diferença. Eu concordo com muitas coisas que o Renato falou ontem. E ele acha que aquela coletiva de ontem foi muito melhor que a da semana passada. Porque era na arena, ele tinha mais tempo para falar, ele pôde Uma vitória, tá uma melhor vitória, posicionado. e ele tinha tempo para responder as perguntas de todo mundo que quis. Todo mundo, acho que foram 15 perguntas, talvez. Todo mundo que quis perguntar teve resposta do Renato. Então ele teve tempo para explicar, para debater, para discutir, diferente lá do Mineirão. A única coisa que eu acho de diferente é que esses torcedores malucos que perseguem jogadores, perseguem as suas famílias, eles são inflados por alguns comunicadores, né? Aliás, tem muitos, sabe? Eu sou jornalista, estudei bastante tempo pra isso. Tem muitos que nem jornalistas são, tá? E aí, tipo, tu Pois é. abre aí uma câmera no Instagram, no teu YouTube, enfim, e E desce aí o os pau bons nos pagam. outros. Os Tem bons muita pagam gente pelos boa, maus, tá? sim. Não estamos falando de todo mundo. Mas quem é da imprensa sabe quem são Sim, esses caras que total. estão fazendo essas coisas. E isso é um movimento que dá para fazer um mestrado sobre isso. O quanto a internet pós-pandemia possibilitou que essas pessoas viessem à tona desse jeito que elas se comunicam. Porque, veja bem, se a gente for analisar a imprensa tradicional, sempre teve esses embates. Sempre teve o Figurão, sempre teve o Paulo Santana, sempre teve o Guerrinha, o Neto, sabe? Sempre teve esse tipo de pessoa. Mas assim, Mauri, Mas tipo agora assim, dá mais liberdade para pessoas não pode terem. tudo. Exatamente, Pode porque tudo. antigamente talvez tu respeitava aquele jornalista, aquele jogador, etc., muito por respeito à tua empresa, né? Eu não posso cometer uma besteira aqui na minha empresa, não posso falar um palavrão, porque eu vou ser demitido. Agora, com a internet, não tem isso. Se eu quiser falar um Tu é P, teu dono, né? tu é teu dono. E aí vai perdendo a mão. Então, acho que a única coisa que eu discordo do que o Renato colocou é que quando um torcedor maluco desse, violento, muitas vezes criminoso, vai lá atrás de um jogador, muitas vezes realmente é porque aquele jogador tá jogando mal, ele não vai atrás de quem está jogando bem. Só que o que acontece, que o Renato, de certa forma, também está certo, é que ele vai porque ele está inflado por esse discurso de ódio, podemos dizer? É isso que eu Ele falo. se apega, ele está Aí um torcedor se faz... sentindo incentivado a fazer aquilo. Aí um torcedor tem um ato ruim, aí no outro dia a mesma imprensa que ficou a semana toda falando bosta, fala, ai, meu Deus, vocês têm que prender esse cara, nós temos que ter responsabilidade, o mundo tá tão louco que as pessoas estão botando E é guerra. muito E quanto chato. mais like, tipo assim, é um absurdo, tipo, estão matando o Renato e não estamos entrando na questão do time estar jogando bem ou mal, tá? Claro que o Renato não é bobo, claro que o Renato muitas vezes traz o problema para cima dele, mas, pô, o pessoal da imprensa, que hoje talvez eu sou da imprensa, botem a mão na consciência. Eu tive uma vez um grande narrador do estado quis uma entrevista especial comigo, lá nas antigas. E por algum motivo eu não pude, não deu, falei, não vai dar e tal. Para esse cara, a partir dali, eu era o pior jogador do mundo. Sim, Então, porque eu neguei o cara, porque o cara achava que ele era o dono do mundo. E a partir dali, eu não jogava bem, eu era ruim, eu poderia fazer gol, mas aí falava assim, fez gol, mas tá mal ainda, tem que provar muito. Então, a galera que consome o futebol, consumam tudo que quiserem, mas filtrem até que ponto esse cara está falando a verdade, até que ponto esse cara quer like, até que ponto esse cara quer o bem do clube mesmo, porque o presidente se passou, né? Passou do limite. Não deveria, pela pessoa que grandeza ele é, do pela posto que ele grandeza, ocupa. perfeito. Só que tem uma hora que explode. Aí no outro dia toda a imprensa está querendo matar os caras. Peraí, eu não vi ninguém da imprensa citando essas pessoas. Mas citam os caras que são mal profissionais. É o trabalho de vocês passar essa informação. Não se protegem e aí é pau no Renato, pau no Renato.
cara, vamos botar um pouquinho a mão na consciência. O Renato errou muito em muitas coisas, não só do time em si, né? Que aí todo mundo tem o direito de reclamar, mas não pode um repórter falar assim, se o jogador tal jogar, a gente tem que vaiar. Eu rasgo minha carteira. Isso aí, se tu não está incentivando a violência... E não é só isso, são o que é realmente isso? muitas palavras de baixo calão. E isso é uma coisa que agora sim, puxando a sardinha pro meu lado, para os jornalistas mais tradicionais, né? Não, até tu pode abrir um YouTube ou o que tu quiser, um Twitter, e ser uma pessoa de bem, decente. Não é isso. Mas é algo que nós sofremos também. Porque, pô, a gente entra no mesmo pacote. E aí, daqui a pouco, eu tô disputando o dinheiro, o patrocinador, com esse cara, porque isso vende. Isso vende. Isso é sujo, né? Isso vende É muito, sujo, né? vende muito. Então, daqui a pouco, a pessoa que faz um trabalho honesto, decente, ela vai demorar mais a crescer. É o caso da gente, nós estamos crescendo. Aliás, se inscreva aqui no nosso canal. Mas demora, porque a polêmica vem demais. Então, é extremamente injusto com pessoas que trabalham certo também. E, aliás, o Grêmio, eu não tenho tanto esse movimento tão descarado, assim. Mas se a gente for comparar com o Inter, que também sofreu, o Internacional tem uma briga política dentro de si enorme há muito tempo e tem movimentos políticos que favorecem uma fonte ou outra o tempo inteiro. Então, e quem é torcedor, que não é torcedor comum, que entende um pouquinho mais da política do clube, sabe quem é quem. Então, é um movimento... Às vezes, essas informações que vazam, muitas delas podem ser verdadeiras, tá? E aí é um trabalho que o presidente, seja o Guerra, seja o Barcelos, seja o presidente que for, ele tem que internamente ver quem são os seus pares, se estão contribuindo. Ali dentro tem inimigos. Exatamente. Então... O que muitas vezes a gente... Tem muito gremista, desculpa te interromper, mano, só para pegar esse raciocínio. Tem muito gremista ali importante ali dentro que não é legal o Grêmio tá bem. Não, é bom essa bagunça tá mal aí, ele... essa bagunça importa. Por isso que o pessoal tem que saber filtrar bem o que é legal. Tipo o Inter agora. Claro que tem briga, mas o Inter tá ganhando. O Inter estava tentando votar impeachment do Barcelos há 2 semanas atrás. Vocês entendem, tipo, o que é? Claro, tem medidas que tem que ser tomadas, mas, gente, antes de irem na internet xingar qualquer pessoa, se informem, não escute só o José, o Pedro, o Rafael, Google, né? Se informem, vê quem é quem e vê se estão pelo clube mesmo. Porque, volto a dizer, dentro dos clubes, às vezes não é legal o time estar bem, isso é política. Sim. Por isso que tem as fontes, por isso tal, que é uma coisa que eu não acho legal também do jornalismo, a minha fonte. É muito fácil eu falar qualquer coisa, na hora que eu tiver que provar, eu falo a minha fonte, e isso é uma regra jornalística que a gente não fala. Acabou, entendeu? Tipo essa história do Renato aí. Por que não fala a fonte? Se pegou tão mal, se esse cara tinha tanta razão, eu nem sei o cara, eu não estou julgando se foi verdade ou não, mas se ele falou com essa... né, porque foi uma fala forte que deu uma repercussão grande. Se o Grêmio foi lá com o seu presidente, com o Renato, chutar o balde, peraí, quem tem que provar que é verdade? É quem largou a notícia, né? Prova. Não, aí morre, não, na minha fonte. É muito leve, é muito leviano, é muito, sabe? E aí fica um contra o outro e ninguém prova nada. Pois é, isso sobre a fonte realmente, E né? a fonte pode mentir às vezes, E a fonte pode mentir para prejudicar, ou ela pode aumentar. Exato, florear. Tem de tudo. Às vezes, realmente, eu não tenho informação, aliás, a informação do colega Diogo Rossi, eu não tenho a informação, então até por isso não trabalhei ela durante a semana passada. Ela pode ser, não estou duvidando da informação, tá? Não sei se é verdade só, não é? Mas ela pode, em algum nível, até ser verdade. Claro. Pode ser. Mas depende da forma que isso foi comunicado. Né? De repente, e até porque não foi a primeira vez que saiu esse tipo de informação do Grêmio, que um jogador foi lá ou falou do trabalho, ou falou do treinamento. E, aliás, no último programa a gente repercutiu as falas do Arezzo, falando que queria jogar mais. Aí depois saiu outro jogador, enfim. Então, não é uma novidade esse tipo de informação no Grêmio. Eu acho que realmente o presidente perdeu a mão de como lidar com essa gestão de crise. E, de repente, ali, quem administra a comunicação do Grêmio é o responsável por fechar essas portas, né? Não, olha só, vamos acalmar aqui, presidente, acalma, toma um cafezinho, não é a hora de falar, sabe? Enfim, é uma gestão de crise. E muito do que acontece... E que os presidentes, os dirigentes atuais dos clubes sabem que, às vezes, a fonte, ela é de dentro... A gente conversou isso várias vezes aqui. Sim, tem muito... Tá louco. A fonte é de dentro do clube, a fonte é de dentro do vestiário, a fonte é de dentro do lado, assim, sabe? É isso aí. Então, às vezes, eu concordo que realmente está muito solto, mas, de repente, se os dirigentes ali, presidente, vice-presidente, forem passar um pente fino dentro do clube...
Uma peneira, vamos separar E dá quem para é quem. saber, Dá pra saber. dá para saber. Então, para deixar bem Às vezes claro. um jogador que tá insatisfeito. Para deixar Ontem, bem claro. um colega mesmo falou assim, ó, fulano de tal me falou essa informação. E era uma pessoa dizendo do vestiário. Para resumir tudo, não duvidem das pessoas. As pessoas podem tudo, principalmente para o mal. Então tem jogador bom e jogador Sim. ruim. E eu não falo como jogador, falo como pessoa. Tem jogador que às vezes passa informação, tem sim, tem dirigente que passa informação. Como tem jornalistas que são bons, tem jornalistas Sim. que são ruins, tem jornalista que larga a notícia sem pensar nas consequências e foda-se, tipo, a família, eles não estão. Então tem de tudo. A única coisa que o Renato falou lá na quarta-feira, que ele começou a aplicar, digamos assim, ontem, ele começou a dar nomes. Porque da mesma forma que esse cara tem Ele já deu seguidores, nomes uma vez. da mesma forma que esse cara tem seus seguidores que seguem ele, que vão lá xingar o Renato tem os deles. Então, tipo assim, vamos trocar chumbo? Tá bom. Vou falar sobre o Rafael, vou falar sobre a Mauriane, vou falar sobre o Pedro, e aí o Renato tem uma leva muito maior que vão lá xingar. Isso não precisa, isso é uma coisa ruim. É horrível. E isso gera. Aí agora o Renato também está gerando um monte de gente que está querendo bater em outro. E vira uma bola de neve. Então, todos os meios, o meio de médico, qualquer meio, tem as pessoas boas, pessoas ruins. Então, vamos estudar um pouquinho mais, vamos procurar saber, ver qual a intenção da pessoa para repassar a informação. Mas, de qualquer forma, a pessoa que ofende, que fere realmente, desrespeita o outro, aí não precisa ouvir mesmo. Tipo, uma coisa eu falar assim, É igual aqui no nosso canal, É, né? Vem incomodar, vaza. Por exemplo, o Sobs está jogando muito mal, eu acho que ele tem que ir para reserva, eu acho que não dá. Ok, agora, o Sobs é um isso, não dá. E é o exemplo que o Renato deu ontem, né? Que teve no meio da semana passada um colega que chamou o Vila Sante de abobado. Não dá para chamar o Vila Sante de abobado. Exato. E mais abobado é quem escuta esse cara, sabe? É muito abobado. Porque é feio, é baixo. E vamos mais longe assim. Vamos mais profundo, digamos assim. Hoje, quais os comentários que vêm? As pessoas dificilmente elas vão comentar para elogiar alguém. É xingamento, xingamento, xingamento. Cara, se tu não tem o que fazer, não xinga. Isso é ruim. Te bota no lugar da pessoa. Imagina alguém tá te xingando todo dia. Sabe? Claro que tem emoção, tem a paixão, mas vai pela tua cabeça, não vai pela cabeça dos eu outros, acho que que tu tá sendo manipulado.